Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral.
Olá, amigos do NetoCast Esportes. Aqui é Rodrigo Bamondes e mesmo rouco, vamos falar um pouco sobre NBA. Para começar, uma notícia sensacional da última quinta-feira. Sensacional por um lado, mas muito triste por outro. Na quinta-feira passada, o número 20 do San Antonio Spurs, a camisa número 20 do San Antonio Spurs foi aposentada. E de quem é essa camisa? Essa camisa era usada por Emmanuel Davi Ginóbili. Sim, Manu Ginóbili efetivamente entrou para o Hall da Fama, sendo o 6º jogador da liga. Ele nunca começou a partida, normalmente nunca começou a partida durante sua carreira na NBA. E esse cara se aposentou com além de vários títulos na NBA, ele se aposentou com uma medalha de ouro olímpica e um título de Euroliga. Sensacional. Com certeza, de tudo que a gente pôde ver, ele é o melhor latino-americano da história. E isso assim, porque ele se pôs à prova. Muitas vezes, nós como brasileiros, a gente vê sempre bastante gente falando do Oscar, de tudo que ele fez aí em 87, no Mundial lá em Indianápolis, etc. Mas tem uma coisa, o Oscar, embora passou no teste para a NBA, para jogar no Nets na época, ele decidiu não jogar porque na época a NBA não permitia que os seus jogadores participassem das seleções olímpicas, né? Na verdade, não é só a NBA, era um negócio da NBA junto com a FIBA. Eles meio que era uma briguinha dos dois e por conta disso o Oscar nunca foi para a NBA. Então a gente nunca vai saber até onde o Oscar poderia ter chegado na história. Mas a gente sabe que o Manu Ginóbili, esse sim, com certeza, testado, aprovado, foi sensacional. Ele conseguiu mudar a história do Spurs, de certa forma, porque por tudo que ele fez, por tudo que ele provou, por tudo que ele... Para você ter uma ideia, o técnico do San Antonio Spurs, que é o Greg Popovich, ele é muito controlador, muito... ele cria sempre comando e controle, sempre tudo certo, os passos deveriam seguir uma forma e tudo muito regradinho como um relógio. E o Manu Ginóbili não. O Manu Ginóbili, ele trouxe o caos construtivo, de jogadas impensadas, de passes absurdos, de passar pelo meio de todo mundo e fazer o ponto de não ter medo de lançar a bola. Quer dizer, ele foi muito marcante e com certeza aí esse trio, enfim, Tim Duncan, do Tony Parker, foi assim, sensacional. Ele chegou a roubar o MVP do Tim Duncan. É sensacional essa aposentadoria do Manu Ginóbili. Agora, partindo para a nossa querida dos jogos que restam da NBA. Em média, faltam apenas 4 jogos para a maior parte dos times. Ou seja, estamos com 78 partidas feitas e faltam apenas 4 para completar os 82 da temporada regular. E nesse momento, praticamente, os 8 classificados do Oeste já estão definidos. O que está brigando ali é a ordem. Para você ter ideia agora, o Golden State Warriors já se firmou como o primeiro, praticamente não é mais alcançado. Em segundo lugar, aí está o Denver Nuggets. Só que dali para baixo está todo mundo brigando ainda dentro das posições, embora não vai entrar mais ninguém. Muito possivelmente o OKC vai ficar realmente na 8ª posição e é isso que a gente vai ter aí nos playoffs. Em compensação, no leste, as 3 primeiras posições já estão bem definidas, bem montadas, né, bem posicionadas. Ou seja, não dá para tirar mais o primeiro lugar, não dá mais para tirar o segundo lugar dos times que tem. Então o Milwaukee Bucks vai ficar em primeiro, o segundo lugar o Toronto, e o terceiro lugar para o do Philadelphia. Dali para baixo está todo mundo brigando e essa é a parte interessante, porque ainda tem praticamente as 2 últimas vagas e tem 4 times disputando, embora o Charlotte Hornets esteja muito aquém. Ele está precisando realmente vencer tudo dali para frente, ou seja, praticamente só chances matemáticas. Mas vamos ver. Então, vamos falar um pouquinho da classificação. Então vamos lá, classificação. No leste, em primeiro, Milwaukee Bucks com 58 vitórias e 20 derrotas. Em segundo, Toronto Raptors com 55 vitórias e 23 derrotas. Em terceiro,
Philadelphia 76ers, com 49 vitórias e 28 derrotas. Em quarto, Boston Celtics, com 46 vitórias e 32 derrotas. Em quinto, também com 46 vitórias e 32 derrotas, o Indiana Pacers. Em sexto, com 39 vitórias e 38 derrotas, o Detroit Pistons. Em sétimo, o Brooklyn Nets, com 39 vitórias e 39 derrotas. Em oitavo, o Miami Heat, com 38 vitórias e 39 derrotas. Em quinto, Orlando Magic, com 38 vitórias e 40 derrotas. E em décimo, o Charlotte Hornets, com 35 vitórias e 42 derrotas. Então, você pode ver aí que até o décimo lugar, esses quatro últimos times estão disputando bastante. E embora o Pistons aí também tenha uma possibilidade de cair e tal, é muito difícil. O Charlotte tem praticamente só chances matemáticas. Mas se você pensar que do nono até o sexto, todos esses quatro estão brigando para saber que posição eles vão ficar, realmente muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho aí do Oeste. No Oeste, a gente tem em primeiro lugar o Golden State Warriors com 53 vitórias e 24 derrotas. Em seguida, o Denver Nuggets com 51 vitórias e 26 derrotas. Em terceiro, Houston Rockets com 50 vitórias e 28 derrotas. Em quarto lugar, Portland Trail Blazers com 49 vitórias e 28 derrotas. Em quinto, Utah Jazz com 47 vitórias e 30 derrotas. Em sexto, Los Angeles Clippers com 47 vitórias e 31 derrotas. Em sétimo, San Antonio Spurs com 45 vitórias e 33 derrotas. E em oitavo, OKC com 45 vitórias e 33 derrotas. Embora ainda não tenha mais chance matemática, o Sacramento Kings em nono com 38 vitórias e 40 derrotas. E aí cabe outro detalhe. Se você perceber, mesmo o oitavo, que é o Miami Heat, no leste, ele ainda está com 38 vitórias e 40 derrotas, e aqui ele estaria já desclassificado, né? Então, para você ver como é que está essa diferença aí do leste para o oeste. E que é interessante aqui, você percebe que o sétimo e o oitavo estão disputando posição, o quinto e o sexto estão disputando posição, e o terceiro e o quarto, mas muito próximos mesmo. Então, assim, essas posições ainda podem mudar, embora os atores não vão, os times já não mudem mais. E, para terminar, queria só chamar você mais uma vez aí para ir lá conhecer o Big Tree, se você ainda não conhece. Semana que vem vamos gravar sobre o final da temporada regular e contamos aí com o seu apoio, e também vou falar aqui no Netão como que está fechando a temporada regular e como vai começar os playoffs. Um grande abraço e tudo de bom! Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Fala aí, Neto, como é que estão as coisas por aí? Aqui é o Guido do Desafórum, e se você quiser saber mais sobre esse podcast de humor, acesse www.desaforum.com.br. O negócio é o seguinte, meu caro, eu só tenho poucas palavras para resumir como foi o GP do Bahrein de Fórmula 1 desse ano. Como salvar o seu fiofó com um safety car e 2 Renaults quebradas logo no finalzinho. Cara, é foda, principalmente pelo fato de que o Leclerc, o novo escudeiro do Vettel, por assim dizer, na Ferrari, estava indo super bem, estava conseguindo até criar uma boa distância em relação ao segundo lugar. Só que, como todo carro sempre tem uma falha, a da Ferrari dessa vez é a tal da confiabilidade. Mas, graças ao bendito do safety car logo no final da prova, o cara conseguiu salvar pelo menos um pódio. Tá,
O cara poderia ter vencido, mas com certeza o cara não curtiu muito o resultado. Vamos ver se na China eles melhoram alguma coisa, né? Mas acho que só o tempo dirá como é que vai ser esse troço. Então, valeu, meu caro, um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí, galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, A chata. e a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário de natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então, não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Willy Brawley, eu sou do MongeCast e eu vim aqui no NetoCast Esportes para falar de futebol, claro. Mas também tem Fórmula 1 para falar. Então, gente, vamos lá. Tivemos o GP do Bahrein nesse domingo, a segunda corrida da temporada. A primeira foi lá na Austrália, ganhou o Bottas com direito à melhor volta. Agora, lembrando, a melhor volta da corrida vale 1 ponto a mais, desde que você fique nas 10 primeiras colocações. É meio estranho isso, mas fazer o que, né? Então, vamos lá. Como que foi a corrida? Gente, eu já vou avisando que eu vou falar a palavra que pecado, ou melhor, o termo que pecado, umas 20 vezes. Se preparem, gente. Vamos à corrida. É o seguinte, era esperado um domínio da Ferrari. O Leclerc largou na frente, Vettel em segundo, Hamilton terceiro, Bottas quarto. Ok. No que começou a corrida, o Leclerc ele caiu para quarto e o Vettel subiu para primeiro. Eu não sei o que deu no Leclerc, acho que foi a emoção da primeira pole e tal. Aliás, é a corrida 999 essa, e ele foi o piloto 99 a fazer pole. Número interessante. Tudo 9. E daí, o Leclerc ele caiu para quarto, ok. O Vettel para primeiro, Hamilton segundo, Bottas terceiro. Menos de uma volta depois, o Leclerc já estava em primeiro de volta. Ele escalou, passou o Bottas, passou o Hamilton e passou o Vettel. Então, assim, no que menos esperava, ele já estava de volta lá na frente, ok. Aí, o que aconteceu? Ok, né, você esperava, vai o domínio da Ferrari aí, o Leclerc ele disparou, surpreendeu. O piloto bom esse, gente, tava assim, porque ele assumiu o lugar do Raikkonen. Eu não tava esperando que ele fosse tão bem. E tá surpreendendo. Ele tá botando o ritmo. O Vettel já tá sentindo no cangote. O Leclerc tá bonita essa disputa, tá bonita. Mas continuando com a corrida, aí que vem o pecado na história. Primeiro, o Vettel ele sai dos boxes junto. No que ele sai dos boxes, o Hamilton já tá logo atrás. Então eles ficaram disputando a posição por algum tempo, até o pneu do Vettel aquecer, né? O Hamilton passou, só que os dois estavam no limite. O que aconteceu? O Vettel rodou, ele não aguentou a disputa, ele rodou logo que o Hamilton ultrapassou, o Vettel já tava vendo o mundo em 360. Aí, não sei o que aconteceu, ele se engalfinhou lá com os retardatários e basicamente ele encostou em alguém, ele estava muito com pressa, não sei o que aconteceu. Vocês me viram me desconcentrar aqui com barulho de mola, releve. Mas o Vettel ele bateu em alguém, caiu um pedaço da asa traseira, bateu no assoalho do carro, fez uma pequena explosão.
teoricamente não fez nada além da asa, mas visualmente ficou bonita. Foi uma cena grotesca e bonita. Enfim. Daí o Vettel foi pro boxes e caiu pra 5ª colocação. Vida que segue. Bottas passou, o Verstappen passou, não tinha muito o que fazer. Aí o que aconteceu? Ok, né? Esquece o Vettel, coisa da vida e tal. E aí que vem o detalhe, porque o Leclerc, gente, que pecado. Agora que vem a parte que eu falei, que eu vou repetir um monte de que pecado. O Leclerc, ele estava na primeira colocação, 20 segundos à frente do Hamilton. Ele fez a melhor volta, inclusive. Só que deu um pequeno problema de potência no carro. Qual que é o problema? É assim, gente. Para quem não sabe, os carros de Fórmula 1, eles têm um ganho de potência. É uma parte elétrica lá. Essa potência dá 20% corresponde a 20% da potência total do motor. Então você tem por volta de 200 cavalos no carro de Fórmula 1. Sem esse sistema de energia que falhou do Leclerc, o carro caiu para 185. E daí chega aquele momento. Gente, partiu o coração ouvir o Leclerc desesperado no rádio com o engenheiro de equipe, dizendo: o que está acontecendo? O que está acontecendo, engenheiro? Não sei. Simplesmente falhou o negócio da energia e não tem como recuperar, Leclerc, desculpa. E o cara quase chorando no rádio. Porra, que dó, cara. Partiu o coração essa cena. O Leclerc é um baita talento. Eu tenho certeza que um dia ele vai ser campeão mundial de Fórmula 1. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Se bem que eu já achei a mesma coisa do Verstappen, olha onde ele tá, mas... Gente, que pecado. O carro da Ferrari se mostrou instável. Não com o Vettel, mas com o Leclerc, né? Talvez se o Vettel estivesse correndo no mesmo ritmo, ia acontecer a mesma coisa. E o Leclerc, ele caiu para terceiro, né? O Hamilton chegou, passou, o Bottas chegou, passou. E o Leclerc, ele só não passou, só não foi ultrapassado pelo Verstappen, porque faltando 3 ou 4 voltas pro fim, os carros da Renault tiveram que parar. Se no caso da Ferrari era porque estava faltando energia, muito provavelmente nos carros da Renault estava sobrando, porque eles tiveram que parar porque corria o risco dos pilotos serem eletrocutados. Então o Ricciardo parou, o Hülkenberg parou, inclusive teve que ir para a FIA, o negócio, né? A FIA disse: tá tudo bem, porque assim, eles tiveram que abandonar o carro e não conseguiram botar o volante no lugar, porque corria o risco de, como o carro estava muito quente ainda, o carro estava muito eletrizado, corria o risco dos 2 pilotos serem eletrocutados. Então a ordem da Renault foi: parem agora, ou vocês vão morrer. Então, foi basicamente isso que tiveram que fazer. A Red Bull deve ter dado pulos de alegria, porque trocou da Renault para Honda, né? E daí dos 4 motores Renault, considerando Renault e McLaren, 3 pararam. Então, foi bom a troca da Red Bull, foram espertos. Aí o Verstappen ficou em 4º, Vettel em 5º, Lando Norris, a McLaren tá surpreendendo, tá em 6º, foi o 6º, Raikkonen em 7º, Pierre Gasly 8º, Pierre Gasly tá surpreendendo negativamente, não tá, era esperado que o segundo piloto da Red Bull ia ser ruim pra caramba, mas não tanto, né? Era esperado que ficasse ali na 6ª, 7ª colocação, mas o Gasly só conseguiu ficar em 8º porque os 2 da Renault pararam. Então, gente, é questão de tempo até o Gasly sair da Red Bull. Aí é o bom da Toro Rosso em 9º, babando no cangote do Gasly. O Pérez em 10º na Racing Point. Meu Deus, a Racing Point desapontou, devo dizer. E só para variar, né? Na série sempre acontece comigo, o Grosjean foi o primeiro a parar da Haas. Então, com isso, a gente chega ao Mundial de Construtores, onde a Mercedes disparou, tem 86, Ferrari 47, RBR 31, Alfa Romeo
surpreendentemente não, graças ao Raikkonen. Em quarto com 10, Haas com 8, McLaren com 8, Renault com 6, era esperado que tivesse entre os 4 primeiros, talvez até beliscar uma terceira. Racing Point com 3, Toro Rosso com 3 e a Williams, né? Eu adoro. Williams com 0. Então, próxima corrida, próxima corrida não, o Mundial de Pilotos, que agora que entra aquela parte, lembra daquela história do o melhor piloto ganha um ponto? Pois é, como o Hamilton ele ganhou, mas ele não teve a melhor volta, a melhor volta no caso foi do Leclerc, o Leclerc ganhou um ponto. Só que o Bottas ele ganhou com direito ao ponto na primeira corrida e foi segundo nessa. Então inverteu o grid e o Bottas está com 44 e o Hamilton 43 justamente por causa desse pontinho a mais. Interessante. O Verstappen está em terceiro, o Verstappen da RBR com 27, Leclerc 26, Vettel 22 e aí segue, né? Aquela história. Eu falei que Alfa Romeo está onde está por causa do Raikkonen porque ele marcou os 10 pontos da equipe. E daí vai, né? Magnussen, Lando Norris, enfim. Agora, pulando pro futebol, que eu já tô com 9 minutos. Gente, eu falei demais, mas é porque foi uma baita numa corrida. Se vocês tiverem a oportunidade de ver achar em algum lugar a reprise completa da corrida, assistam. Foi bom demais. Teve emoção do início ao fim. Gente, assistam. Sério. E agora em Xangai, fora esse fim de semana, no outro. Bom, o telefone tá tocando, mas eu não vou atender, muito provavelmente é cobrador. E agora nós vamos para a Libertadores. Então vamos lá. Nós tivemos a fase de grupos Estamos na fase de grupos, né? Terceira rodada rolando nesse início de semana. Então vamos falar dos brasileiros. Nesse momento está acontecendo Internacional e River Plate. Inclusive o D'Alessandro, ele estava emprestado pro River Plate até ele foi emprestado por uma temporada lá e tal, e daí voltou para disputar a Série B e tal, e tá ali até agora. Então o D'Alessandro ele torce pro River Plate, não é segredo para ninguém, e ele torce pro Inter, obviamente, né? Tá desconsolidou lá. Então assim, no momento tá 1-0, né? 17 minutos de jogo. Então eu não sei quem. Obviamente eu não vou ter como saber como vai acabar o jogo. Então no que acabar aqui, eu acho que. Enfim. Mais provável que o Inter vença, né? E se vencer ele pula para 9 e dispara. Fica 5 pontos à frente do Palestino, que é o segundo colocado. Grupo B agora. Vai ter, no hoje também, no meu hoje, quarta-feira, Emelec e Cruzeiro pelo Grupo B. O Cruzeiro ele ganhou suas 2 primeiras partidas. Foi 2-0 contra o Deportivo Lara, do Mineirão, e 1-0 contra o Huracan lá na Argentina. Então agora ele enfrenta o Emelec lá no Equador e ficamos no aguardo. Semana que vem eu trago os resultados, claro. Grupo C pula, não tem brasileiro. Grupo D. Flamengo tá aí, por incrível que pareça, venceu os dois primeiros jogos. Eu falo incrível porque o Flamengo tem uma tendência a ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Mas, opiniões à parte, o Flamengo tá indo bem até. 1-0 contra o San José, da Bolívia, e 3-1 na LDU, e agora vai disputar no Maracanã contra o Peñarol. Então o Flamengo também está na liderança. Agora indo para o Grupo E, onde a situação tá feia para o Atlético Mineiro, tá rolando agora também Atlético Mineiro e Zamora da Venezuela. E, gente, tá 1-0 pro Zamora. O Atlético Mineiro ele já perdeu os dois primeiros jogos, né? 1-0 pro Nacional do Uruguai e 1-0 pro Cerro Porteño. E agora tá perdendo pro Zamora da Venezuela. Ou seja, o time periga nem conseguir a vaga na Sul-Americana, que os 10 melhores, eu não me lembro se é os 10 ou os 8, eu tenho que ver direitinho. Mas, se eu não me engano, são os 10 melhores que não foram para as oitavas de finais, tem direito a ir pro mata-mata
da Sul-Americana. E muito provavelmente o Atlético não vai conseguir desse jeito, gente. Tá feio o negócio. Pois bem, o que nós tivemos de grupo encerrado já na terceira rodada é o grupo F, que tem o Palmeiras. No grupo F, o Palmeiras ele tinha vencido os 2 primeiros jogos, 2-0 no Júnior Barranquilla e 3-0 no Melgar. Foi para a Argentina enfrentar o São Lourenço e perdeu por 1-0. Então agora o São Lourenço tem 7 pontos, Palmeiras 6, Melgar 4, Júnior Barranquilla 0. Pois bem, e agora vem a parte que... gente, que jogo do Atlético Paranaense, eu fiquei maravilhado. Ele perdeu o primeiro jogo pro Tolima, ganhou o segundo do Jorge Wilstermann, do Chile. Tolima foi 1-0, contra o Jorge Wilstermann foi 4-0. Gente, que jogaço contra o Boca Juniors. Assim, foi o que o meu amigo falou. O Marco Ruben fez, primeiro, que partidaço do Marco Ruben. Jogou o fino da bola. O Atlético Paranaense jogou o fino da bola. Gente, que time. E foi uma coisa que o Vinícius é um amigo meu, ele trabalha junto comigo lá, onde eu trabalho, obviamente, né? E ele falou assim, com esse time, eu não me preocupo se mudar o logo e a camisa. Ele pode botar até verde na camisa do Atlético, que eu não ligo, porque, porra, o Atlético Paranaense jogou o fino da bola contra o vice-campeão da Libertadores. Então, assim, foi bem demais. E agora o Atlético tem 6, Boca Juniors 4, e daí o Tolima 3, vai ter o jogo hoje, né, para encerrar o grupo, Jorge Wilstermann 1. E agora é o jogo que eu vou ter que ter paciência, porque amanhã, Universidade Católica e Grêmio. O Grêmio ele tá com 1 ponto, ele empatou com o Rosário Central 1-1, ele perdeu pro Libertad por 1-0 e ele agora joga com a Universidade Católica, joga na base do tudo ou nada, e eu tô na base do vou rezar pra tudo quanto é santo. Tem que vencer, porque daí passa a Universidade Católica, depende do resultado de Libertad e Rosário Central para conseguir ir para a segunda colocação do grupo. Vamos ver, né? Prefiro não comentar muito. E bem, agora Copa do Brasil tem 2 jogos para falar. Um é o que está acontecendo, o que aconteceu no meu ontem, CRB e Bahia. Foi 1-1. Isso não tem muito o que falar. O que tem que falar é um jogo que está acontecendo entre Aparecidense e Ponte Preta, válido pela segunda fase. Quem acompanha o Netcast Sport já sabe o que está acontecendo, quem não acompanha eu vou falar. É o seguinte, aliás, não é a segunda fase, é a primeira fase. Por quê? Porque esse jogo ele foi para a justiça. Eu já contei, eu não quero nem entrar nesse detalhe. O Ponte Preta entrou no STJD contra a Aparecidense, escalação sei lá das quantas, o juiz se atrapalhou todo lá na hora de fazer a súmula, aquilo lá. A Ponte Preta foi na justiça e o jogo teve que ser remarcado. Então tá rolando agora, Aparecidense e Ponte Preta. O vencedor desse jogo enfrenta o Bragantino na segunda fase, e o vencedor de Bragantino versus Ponte Preta ou Aparecidense enfrenta o Vila Nova na terceira fase. Que rolo. Feito isso, agora falar do Campeonato Baiano, nós vamos ter na final, né? Que vai ser Bahia e Bahia. Bahia e Bahia de Feira. O Vitória fez uma primeira fase horrorosa, ficou na 5ª colocação, nem para semifinais foi, e ficou inclusive atrás do Vitória, da Conquista, o 4º colocado. Daí o Bahia eliminou o Vitória, o Bahia de Feira eliminou o Vitória da Conquista, e o Bahia eliminou o Atlético da Bahia. Então, Bahia e Bahia é a final do Campeonato da Bahia. Pois bem, Campeonato Cearense, semifinais. Vai rolar no meu hoje Fortaleza e Guarani de Sobral.
Primeiro jogo lá em Sobral, 1-0 pro Fortaleza. E vai rolar Ceará e Floresta. O jogo lá na Floresta, por assim dizer, foi 2-2. Campeonato Pernambucano, agora correr com os estaduais para o áudio não ficar muito grande. Vai rolar as semifinais. Já rolou as quartas finais. O Santa Cruz, inclusive, decepcionou lindamente, perdeu nos pênaltis pro Afogados. Tá rolando agora justamente Náutico e Afogados. É interessante que o jogo, se não me falha a memória, é lá nos Aflitos. Então combina, né? O Afogados em Aflitos. Tá, gente, desculpa. Mas continuando. E a outra semifinal vai ser Sport e Salgueiro. Continuando. Campeonato Catarinense. Estamos aí com faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase, que daí vai dar 4 vagas para semifinais e 2 para o rebaixamento. No momento, Avaí e Marcílio Dias, olha aí, lá de Itajaí, terra do nosso querido Pensador Louco, vai sendo uma das semifinais. Chapecoense, Figueirense é a outra. Então, assim, Avaí tem 33, Chapecoense 31 e Figueirense 31. Essa primeira posição tá valendo muito, porque é a chance de enfrentar um adversário teoricamente mais fraco, né? Embora que o Marcílio Dias não é pouca coisa, não. Vamos, Marcílio! E daí pode ser o Marcílio Dias, pode ser o Criciúma, Brusque, Joinville, enfim. Ficamos no aguardo. Campeonato Paranaense. Semifinais da Taça Dirceu Krieger agora foram definidas. Atlético Paranaense, Rio Branco, Coritiba e Londrina. Como já tivemos a primeira fase dos 2 turnos, já temos os rebaixados. Os 2 piores foram Foz do Iguaçu e Toledo. Só que o Toledo ele não vai cair porque ele foi o campeão do primeiro turno. Ou seja, com isso, ele vai direto para a final e ele garante pelo menos a segunda colocação do Paranaense. Então, por mais que ele tenha tido a segunda pior campanha geral, quem cai é o Maringá, que ficou com a terceira pior campanha geral. Inclusive, o Maringá venceu o Toledo na última rodada. Bom, Atlético Paranaense e Rio Branco, Coritiba e Londrina, perdão. O campeão desse turno enfrenta o Toledo. Campeonato Gaúcho, semifinais. Ainda foi 0-0 entre São Luís e Grêmio, casa do São Luís, 19 de outubro. Não, o jogo não foi 19 de outubro, o nome do estádio é. E lá no Centenário, o Caxias perdeu para o Internacional, 2-1. Muito provavelmente a final vai ser entre Grêmio e Inter. E caso se confirme esse Grenal, o presidente da Federação Gaúcha já está mexendo nos pauzinhos para que a final aconteça numa quarta-feira. Porque daí facilita a vida dos gaúchos, né? Porque daí os 2 gaúchos estão na Libertadores, né? Então eles teriam um jogo no meio de semana seguinte ao que seria a final do Campeonato Gaúcho. Então, para facilitar para todo mundo, o presidente da FGF, né, Federação Gaúcha, já consultou a Globo, que deu aval. Então, muito provavelmente, essa final pode acontecer numa quarta-feira. Continuando agora com o Campeonato Mineiro, nós temos semifinais também. Boa Esporte Atlético Mineiro, 0-0, Municipal de Varginha. O VAR, ele anulou 2 gols do Atlético Mineiro. Parece que validou. Eu não me lembro se validou uma expulsão do Atlético Mineiro ou do Boa Esporte, mas o VAR ele atuou bastante nesse jogo. E Cruzeiro e América Mineiro, 3-2 para o Cruzeiro. Mas provável é que nós também tenhamos um clássico aqui, que é o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Campeonato Carioca, gente, esse regulamento eu vou tentar explicar, mas não vou conseguir, já vou avisando. Assim, se o Vasco vencesse a Taça Rio, ele ia direto para a final, porque ele ganhou a Taça Guanabara. Então ele venceria os 2 turnos e iria direto para a final do Campeonato Carioca. Os 2 times de melhor campanha, eles se enfrentariam e iriam jogar contra o Vasco, vencedor desse jogo.
Como isso não aconteceu, o Flamengo ele ganhou a Taça Rio nos pênaltis. O Vasco e o Flamengo se classificaram para as semifinais. E o Fluminense e o Bangu, que são as duas melhores campanhas fora Flamengo e Vasco. O Fluminense e o Bangu, eles vieram para as semifinais. Gente, que rola! É tão difícil fazer o campeão de um turno contra o campeão do outro. Ou se o Vasco ganhasse, ele ganhava o Campeonato Carioca. Porra! Mas ok, semifinais, Flamengo e Fluminense, Vasco e Bangu. Inclusive o Vasco ele eliminou o Bangu na Taça Rio e o Flamengo eliminou o Fluminense na Taça Rio. E daí tá nisso, né? E agora, para terminar, para acabar, Campeonato Paulista também nas semifinais. O jogo no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras foi 0-0. O Palmeiras tinha um monte com o VAR, isso e aquilo. E o Corinthians ganhou do Santos na Arena Corinthians 2-1. Arrisco dizer que o Palmeiras passa para a final. E Santos e Corinthians eu boto um ponto de interrogação. Então é isso, depois de 24 minutos de áudio, muito provavelmente até eu terminar de falar vai dar 25. Eu espero que tenham gostado. Até semana que vem. Um abraço e um abraço do Monge. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é Iago. Eu sou natural de Brasília, moro hoje em Fortaleza e estou aqui hoje para falar um pouco do futebol nordestino, né? Que acredito que poucas pessoas normalmente falam, visto que é muito mais popular outros futebols, inclusive europeus, do que até o próprio futebol nordestino. E durante o meu tempo aqui no podcast, estarei falando principalmente dos times que hoje estão na primeira divisão e pertencem ao maravilhoso meu país, Nordeste. Seriam eles Ceará, o Glorioso, CSA, Bahia e Fortaleza. Bem, começando um pouco, né? Hoje a gente vai falar um pouco da tabela que saiu hoje da CBF, o início, as primeiras 9 rodadas, onde eu focarei principalmente nas primeiras 3. E eu vou falar de cada time fracionadamente, né? Vamos começar a falar do Ceará. O Ceará que se manteve na primeira divisão ano passado após de uma primeira fase horrível, calamitosa. E o segundo turno digno de Libertadores conseguiu se manter através mais uma vez, milagre do técnico Lisca, que foi mantido no cargo. E esse ano, atualmente está na quarta de final da Copa do Nordeste, onde vai enfrentar o Náutico, adversário local muito forte. E também no Campeonato Cearense, onde já está na semifinal, aguardando o segundo confronto. Foi empatado o primeiro 1-1, o segundo ainda está para acontecer. E hoje, aqui estamos na prévia do jogo, basicamente, teremos um jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, valendo vaga na quarta fase. O primeiro jogo foi 3-1 para o Corinthians na Arena Castelão, em Fortaleza. E o segundo jogo será no Parque Itaquera. Muito dificilmente a situação irá se reverter, mas a torcida do Ceará e os jogadores em si vão entrar com muita raça, claro, sempre para tentar buscar o resultado. E logo no sábado a gente tem a Copa do Nordeste, que hoje em dia é o maior campeonato regional do Brasil, né? E o Ceará enfrenta o Náutico.
como falei inicialmente, um adversário fortíssimo localmente falando, não pode se dizer um clássico, mas é um jogo muito difícil, ainda mais que vai ser só 3 dias, no terceiro dia após o jogo contra o Corinthians, então elevando mais ainda o nível de dificuldade. O jogo é só de ida, mas o Ceará ainda é franco favorito. Após a eliminação do Bahia da competição, o Ceará torna-se o franco favorito, mesmo que tenha o Fortaleza. Hoje o Ceará ainda é considerado um time mais forte em estrutura e principalmente em elenco e variedade de elenco. Falando de Campeonato Brasileiro, o Ceará inicia contra o CSA, que é um clássico local, um clássico contra o time alagoano, que é muito difícil de dizer o ganhador, mas por jogar em casa e ter uma estrutura hoje melhor de time, acredito que o Ceará seja o favorito. No segundo jogo e no terceiro, enfrenta as equipes de Minas Gerais, Cruzeiro fora e Atlético Mineiro em casa. Desses 2 jogos, é muito difícil saber o que vai acontecer com o Ceará hoje, porque no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, o Ceará tem que ser um time que propõe jogo, ao invés de jogar por uma bola, como por exemplo é mais típico de outros times. Visto isso, nesses jogos contra o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, é muito difícil ainda saber como o Ceará vai se portar. Caso jogue por uma bola, hoje não tem um time tão rápido a ponto de gerar contra-ataque, o que pode ser um problema, e hoje não tem uma defesa tão sólida, principalmente nos gols de bola nas bolas paradas, que principalmente cruzamentos e escanteios, porque a defesa tem perdido muito e tomado muito gol de cabeça. Mas veremos como se sai o Vovão nessa reta inicial do Campeonato Brasileiro. Partindo para o segundo time, o Bahia, o time também se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro, teve um orçamento altíssimo, foram 140 milhões de reais investidos, o dobro, quase o triplo do Ceará, por exemplo, a soma dos praticamente 3 maiores times do Nordeste, depois do Bahia, para ser campeão da Copa Sul-Americana, e infelizmente não passou nem das fases iniciais. Ederson Moreira, que era o treinador até então, foi demitido após ser eliminado na Copa do Nordeste, onde o Bahia tinha quase a obrigação de ganhar, era o maior time, o maior elenco, o elenco mais caro, e infelizmente não foi muito para frente. Atualmente está jogando só o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. No primeiro jogo do Campeonato Baiano, na Copa do Brasil, contra o CRB, pela terceira fase, empatou ontem, o que se mostrou uma mudança de cultura, né? Os jogadores muito mais motivados, mas ainda há muitas dúvidas sobre a qualidade de elenco montada nos primeiros meses do ano, visto que foi eliminado de 2 competições extremamente importantes, onde tinha um certo favoritismo. No jogo de volta será na Fonte Nova, em Salvador, então nessas condições o Bahia, dependendo do como se portar até lá, tem plenas condições de passar de fase. Atualmente o treinador que está sendo especulado, está praticamente certo de vir, é o Roger Machado, que foi demitido após alguma cair de campanha no Palmeiras ano passado no Campeonato Brasileiro, e Filipão assumir. Então talvez não seja a melhor contratação pelo alto valor, e o Bahia já ter gasto muito com o elenco e ainda ter o risco de ter que investir mais ainda em elenco, né? Falando um pouco de Campeonato Brasileiro, o Bahia começa o campeonato jogando contra o Corinthians em casa, o que, querendo ou não, acaba sendo uma vantagem, porque a Fonte Nova fica um caldeirão, né, quando o torcedor vai e se apresenta. O segundo jogo contra o Botafogo, onde acredito que o Bahia possa tirar um resultado, visto que o Botafogo teve um péssimo começo de ano de 2019. E o terceiro jogo em casa contra o Avaí, que ainda é um time que veio da Série B, então não temos melhores formas de avaliar esse confronto, a não ser quando o Avaí realmente começar o Campeonato Brasileiro. Partindo um pouco para o Fortaleza, agora o Fortaleza foi campeão da Série B ano passado,
é o time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni se manteve no comando, então tem uma continuidade de trabalho muito séria, uma gestão muito boa. O time tem sido formado para ser um contra-ataque muito rápido, principalmente, e mais jogar no ritmo do outro time do que realmente fazer o próprio jogo, o que tem dado resultado, visto que quando vemos os jogos, principalmente Fortaleza e Bahia e Fortaleza e Ceará, a gente vê um dinamismo muito grande e uma saída de bola que em 4 toques os atacantes já estão na frente do gol. Porém ainda tem pecado bastante nas oportunidades, tem perdido bastante, porém não tem se complicado nas competições. Hoje se classificou em segundo no Cearense, em primeiro no grupo A da Copa do Nordeste e já está nas oitavas de final na Copa do Brasil. O início de Campeonato Brasileiro do Fortaleza vai ser contra o Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo. O primeiro fora, contra o Atlético Paranaense dentro de casa, e o terceiro fora. Obviamente o primeiro jogo é uma pedreira das grandes, né? O Palmeiras, querendo ou não, está facilmente no top 3 do Brasil. Porém, como falado anteriormente, o Fortaleza montou um time para jogar por uma bola. Então, dependendo de como o Palmeiras entrar em campo, com o time que entrar em campo, o Fortaleza pode surpreender. Porém, o Palmeiras com certeza é o favorito nesse jogo. Atlético Paranaense, eu acho que o Fortaleza tem total capacidade de tirar um empate, porque vai ser no Castelão e a torcida do Fortaleza vai aparecer em grande quantidade. Mas, e quanto ao Botafogo, eu acredito que o Fortaleza, dependendo do tipo de jogo, pode ser até considerado favorito, mesmo que seja no Rio de Janeiro. O quarto e último time da Copa, do time nordestino no Campeonato Brasileiro Série A é o CSA. Atualmente o time alagoano está na Copa do Nordeste, está na semifinal da Alagoano, está praticamente na final, né? Ganhou o primeiro jogo de 6-1, foi 6-2 e iniciou o campeonato. E na Copa do Nordeste atualmente vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Apesar de tudo, o Botafogo da Paraíba fez uma boa campanha e espera-se muito desse jogo, até porque o jogo vai ser na Paraíba. Então ainda está meio incerto quem passará dessa fase. Mas espera-se, obviamente, pela até qualidade de elenco e poder de investimento, que o CSA passe nesse momento do Botafogo da Paraíba, possivelmente perdendo o Ceará na semifinal, porque vai ser até uma prévia da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Já que ambos os times vão se enfrentar na primeira rodada. Então, no Campeonato Brasileiro, hoje o CSA enfrenta o Ceará fora, em casa, no Castelão, acaba não sendo favorito, pega o Palmeiras em casa e depois o Santos também em casa. Porém, 3 jogos, onde o primeiro ainda dá para disputar, mas os outros 2, convenhamos que é uma pedreira, né? Uma tarefa muito ingrata o começo de campeonato nesse formato que o CSA vai pegar. Começou o ano com um elenco extremamente cheio, conturbado. Hoje em dia tem um elenco mais enxuto, porém existe uma expectativa ainda para ver como esse time vai se portar. No Nordeste não temos ainda muitos jogos referência para o CSA para tomar de base o Campeonato Brasileiro. Pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Saudações. Nesse último final de semana, as 3 principais organizações de artes
marciais mistas realizaram seus eventos. O Bellator, o 209 aconteceu na sexta-feira, o UFC no dia seguinte, no sábado, e o Bellator lá na região asiática, foi, aliás, em Tóquio, né? Mais precisamente Tóquio, realizou seu evento no domingo, no dia 31. Vou começar do Bellator, do Bellator 209, que aconteceu na última sexta-feira. E a luta que iniciou o card preliminar do Bellator 219 foi o Sani Imhotep. É um nome... Imhotep é o nome de um deus egípcio, né? Acho que foi um arquiteto, alguém da dinastia lá, daquela época dos faraós. Eu acho que foi tido como o primeiro gênio da humanidade, uma coisa assim. Acho que ele está tido com esse Imhotep, responsável pela construção das pirâmides, segundo a história antiga do Egito. Ele derrotou o Eugene Correia por nocaute técnico no primeiro round. Depois veio o tal de Ricker Furar, que derrotou um tal de Roman Pulga por nocaute técnico no segundo round. Outro nome aqui, ó, John Mercúrio derrotou Johnny Cisneros por decisão majoritária dos jurados. Darren Smith Jr. derrotou Joshua Jones por nocaute no primeiro round. Depois veio Janai Harding, que derrotou a Marina, duas moças, né? Marina Mokanatikina por decisão unânime dos jurados. Depois veio David Rickels, que derrotou AJ Matthews por nocaute técnico no segundo round. Depois Sean Bunch, que derrotou Dominic Mazzotta por decisão unânime dos jurados. Dalton Costa derrotou Cody Vidal por nocaute técnico no primeiro round. Joey Davis derrotou Marcos Anthony por nocaute no primeiro round, fechando assim o card preliminar. O card principal deles é meio curto, né? Foi meio curto, tem 4 lutas apenas. Com o Josh Schilling, que derrotou Kate Berry por decisão unânime. Andrew Koreshkov, que derrotou Mike Jasper por decisão também unânime. Depois veio o Danny Strauss, que é um figurão, negão lá da companhia lá, que finalizou o Shaniel Curtin com um mata-leão no primeiro round. E quem fechou esse card foi o Brandon Girtz, que derrotou Saad Awad por decisão unânime dos jurados. E assim encerrou-se esse evento chamado Temecula, na região da Califórnia, o Bellator 219. Aí no dia seguinte veio o UFC, o que aconteceu lá na região da UFC Filadélfia, na região da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O card preliminar começou com a vitória de Alex Perez sobre Mark de la Rosa por decisão unânime. Depois veio a luta de Marina Moroz, que venceu a Sabina Mazo por decisão unânime. Casey Kane, que venceu o Ray Borg por decisão unânime. O Ray Borg estava indo até bem, aí depois Casey virou. Kevin Holland venceu Gerald Meerschaert por decisão dividida. Kevin Barbosa venceu Henry Barzola por decisão unânime. Esse Barzola ele é mexicano ou alguma coisa assim, e o Kevin é americano. Desmond Green venceu Ross Pearson por nocaute técnico aos 2 minutos e 52 segundos do primeiro round. Foi uma luta bacana de ver. Depois veio a luta feminina da Marina Rodrigues, brasileira, que venceu a Jéssica Aguilar por decisão unânime. Foi uma luta muito boa da Marina. Ela fechou o card preliminar de uma forma bem disputada. Aí o card principal é um tal com Zodik Yusuf, que venceu o brasileiro Sheamus Moraes decisão unânime. Depois foi o Paul Craig, que venceu Kennedy Neshumuzu por finalização. Esse Shuzu, uma coisa assim, ele é um nigeriano. Uma luta muito esquisita, de tão esquisita e assim, tecnicamente ruim, você acaba ficou interessado em ver o final, para quem quer vencer, de tão esquisito que a luta tava. E o Paul Greg no finalzinho conseguiu finalizar o negão, que a gente, coitado, dá até dó, o negão meio duro, tal. O outro tinha mais técnica, mas devido à rigidez do adversário, não conseguia se movimentar direito. Depois veio a luta feminina, duas moças muito bonitas. A Michelle Watson venceu a Carolina Kowalczyk por decisão unânime.
Acho que pra quem viu a Carolina parece que estava meio devagar, não estava querendo fazer aquela luta. Ela parece que é meio fã dessa Michelle Watson, ela estava meio apática, não estava lutando, fazendo uma luta como ela costuma fazer. Depois veio o Josh Emmett, que venceu o Michael Johnson por nocaute aos 4 minutos e 14 segundos do terceiro round. Uma porrada na cara do Michael Johnson. Quem viu assim na tela tá dando a impressão que ou voou um dente dele ou voou um catarro. Uma coisa branca saiu da boca do Michael Johnson. Ele não esperava a pancada que veio. Ele tava para vencer a luta. E o Josh Emmett, com um soco do nada, colocou ele para dormir na lona. Depois, a penúltima luta, veio o Jack Hermanson, que venceu o David Brandt por finalização aos 49 segundos do primeiro round. Deu uma apertada no pescoço de maneira diferente. Foi algo bem rápido e o David Brandt não esperava também. Depois veio o brasileiro Edson Barbosa, que perdeu por Justin Gaethje por nocaute aos 2 minutos e 30 segundos. O Edson Barbosa é aquele cara famoso por chutar. E tão famoso por chutar, os caras acabaram estudando ele direito e aprenderam que é só ir pra cima, não deixar ele chutar, que ele acaba sendo vencido. Deu uma porrada na cara do Edson Barbosa e pôs ele para dormir logo no primeiro round. E assim encerrou a história do UFC Filadélfia no dia 30 de março na Pensilvânia. E aí na madrugada do domingo, começou 3 horas da manhã, começou o One FC New Era, que foi até mais comentado do que o próprio UFC. E tinham lutas boas, eu assisti algumas. E eles têm um negócio interessante, que eles põem ao vivo, sem cobrar nada de ninguém, no Facebook e no YouTube. E tá lá, pra quem quiser ver, é só digitar o One FC que vai aparecer esse card. Durou mais ou menos 6 horas, 6 horas e 30 minutos, se não me engano. Eu não assisti tudo, é muito tempo pra ficar de assistindo e a gente acaba tendo outras coisas pra fazer. Mas teve lutas boas. Como que eu vou dizer daqui a pouco. Yong Shen-min derrotou o Balashit por finalização aos 4 minutos e 16 segundos do primeiro round. Esse lutador, o próximo tem um nome interessante. Foi uma luta de... Esse One, ele mistura Muay Thai, Kickbox, o Muay Thai com o UFC, com o MMA, né, e alguma outra luta que aparecer. Até boxe eles põem lá no meio. Faz um evento com algumas modalidades diferentes. Pânico Yusuf derrotou Mohamed Bin Mahmoud por decisão unânime dos juízes. Gary Tonou, esse Pânico, Pânicos, ele usa um cabelo rosa, uma coisa meio esquisita, um visual estranho. Gary Tonou derrotou os Anthony Angelin por nocaute técnico aos 4 minutos e 12 segundos do primeiro round. Mei Yamaguchi derrotou Ksenia Lashankova por finalização aos 3 minutos e 8 segundos do terceiro round. Geoff Laziri derrotou Hiroki Akimoto por decisão majoritária. Rodtang Jitimuangnon derrotou Hankin Ramesh na decisão dividida. Foi uma luta de Muay Thai. Depois veio Kairat Akhmetov derrotou Rishi McLaren na decisão unânime. Depois, para fechar esse card preliminar, veio Danny Kingad, que derrotou Senzo Ikeda na decisão unânime. E aí veio o principal, né, o card que chamou por evento. Yodsan Clay Ivi Fairtex derrotou Andy Sauer por nocaute técnico aos 51 segundos do segundo round. Timofey Natsukin derrotou o brasileiro Ed Alves por nocaute técnico, né? Esse Timofey parece que ele é russo. Ele, nesse soco que ele deu no americano, ele rasgou a pálpebra do Ed Alves. Se alguém ver a foto, foi um corte bem feio. Rasgou a pálpebra de cima e a inferior. Cortou ela no meio, inchou. E o Ed Alves não aguentou um instante após. Caiu no chão e a luta foi encerrada. Aí veio outro. E o Ed Alves é um ex-UFC, né? Estava estreando no homem. Aí veio o Demetrius Johnson, que finalizou o Iyua Wakamatsu, um japonês, com uma guilhotina aos 2 minutos e 40 do
segundo round. Tanto o Ed Alvarez como o Demetrius Johnson foram campeões no UFC. E as pessoas pensam que vindo do UFC para outra companhia, eles vão ter vida fácil por serem campeões, que o UFC é o topo em termos de entidade de luta, né? Chegaram lá, o Ed Alvarez tomou um pau. E o Demetrius Johnson começou mal a luta, mas com inteligência e o jeito dele conseguiu vencer. Então, resumindo, não é vida fácil ir para outros eventos. Bibiano Fernandes, que é brasileiro, derrotou o Kevin Bellington por desclassificação. Ele tomou uns golpes na nuca, passou mal, ficou lá no chão, depois levantou, quiseram dar o cinturão para ele, ele negou, porque ele não quis aceitar, mas as regras dizem que ele se tornou o vencedor da luta. Depois vem August Zhang, que derrotou Ken Kazegawa por nocaute técnico aos 4 minutos e 41 segundos do segundo round. Xiong Jinan derrotou a Angela Lee. Essa Xiong é uma chinesa. Derrotou a Angela Lee por nocaute técnico. Todo mundo pensando que a Angela Lee, japonesa, bonita e tal, ia ganhar a luta. E acabou tomando uma porrada na fuça aos 1 minuto e 37 segundos do quinto round. Shinaya Walk finalizou Eduardo Folayang com um triângulo de mão aos 2 minutos e 34 segundos do primeiro round. E assim foi esse One FC New Era que aconteceu lá em Tóquio, no Japão. Pelo jeito não lotou tantas casas, né? Que o Japão era famoso por encher na época do Pride, essas coisas, esses eventos históricos da década de 90. O Japão era famoso porque lotava, o pessoal gostava muito de luta, inclusive os brasileiros, tipo Vitor Belfort, Minotauro, Arona e o Shogun ficaram muito famosos lá. Aí depois acabou, mas os eventos ainda existem lá no Japão, mas alguns que não são da região acabam lotando. O UFC, por exemplo, não deu muito certo quando fez esse evento lá. Teve muitas cadeiras, muitos ingressos não foram vendidos. E esse One teve um bom público, na hora que a câmera mostrava lá o público, mas por não destacarem tanto, talvez não tenha lotado o que eles esperavam que lotasse. Valeu, até mais. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.